O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anuncio-lhes o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida ele viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 talentos lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, ele saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar as contas com os empregados. Os empregados que havia recebido 5 talentos, entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregastes 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como fostes fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, eu sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso eu fiquei com medo e eu escondi o seu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida, o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora, na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. O Espírito de Deus Está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, move-te em mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Caríssimos irmãos e irmãs, de fato é uma alegria estar aqui e uma grande responsabilidade para mim. Eu que muitas vezes estava sentado aí no lugar de vocês ou como coroinha, sou filho desta terra, e ao retornar para cá e rever tantos rostos conhecidos é uma verdadeira alegria estar aqui celebrando. Próxima terça-feira estarei comemorando 3 anos de vida sacerdotal, graças à oração e o incentivo também desta comunidade. Foi neste chão, através de Deus e da igreja, que me tornei sacerdote. Por isso é uma honra estar aqui, retornando agora e rezando com vocês nesse tempo forte que é o cerco de Jericó. E para mim é uma alegria ainda maior chegar aqui e ver essa igreja repleta. Muitas vezes a gente vinha para cá em Rio Negrinho e via a igreja matriz somente cheia na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e às vezes no Natal. E eu recordo que o meu pai dizia: mas que adianta ir lá na igreja, nunca tem lugar para sentar. Daí eu falava: mas o pai também só vai na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa? Todo mundo vai nesse dia, né? Que bom. Por isso que eu quero lembrar uma coisa para vocês, já de início: não importa o modo como você começa, não importa. O importante é como você vai terminar a tua caminhada, principalmente a caminhada espiritual. Vocês recordam que quando a gente vai assistir no final do ano, não sei se é o final do ano ou início do ano, agora não lembro, a corrida de São Silvestre, conhece, né? E dá aquela largada, é aquela multidão de gente correndo, todo mundo correndo, tem gente fantasiado, todo mundo correndo junto. Só que são poucos os que chegam lá no final. Na nossa vida espiritual também é assim. Por que o padre está falando isso, gente? Porque olha só quanta gente está aqui hoje. Vamos ver sábado que vem quantos vão estar, né? Porque às vezes vão falar assim: pelo amor de Deus, eu já fui domingo na missa, já rezei um monte, o padre não parava de falar, agora eu vou ficar 1 ano sem ir na igreja. Isso é o verdadeiro sinal de que a gente não entendeu nada, né? É que a gente vem só para esquentar banco. Lá em Brusque eu tenho o costume de dizer que o padre até hoje tem a tradição de rezar a missa de corpo presente. Conhece a missa de corpo presente, né? É aquela que coloca um caixão aqui e a família fica em redor. Não, eu digo que a missa de corpo presente é quando uma pessoa vem na igreja e só fica pensando no que vai fazer depois. E não presta atenção, está aqui só de corpo presente. A cabeça já está lá na segunda-feira, lá no teu trabalho, lá nas tuas contas para pagar. E aí, claro que não vai adiantar nada você vir aqui na igreja e ficar aí esquentando o banco nesse senta, levanta e vai sair daqui vazio, do mesmo modo como você chegou. Por isso, gente, eu não sei como é que você veio aqui. Se você brigou em casa antes de vir, se deu um atraso de novo, se o trem te atrasou para chegar na igreja, se chegou na igreja e não tinha estacionamento, se chegou cansado e não tinha lugar para sentar, eu não sei. Não importa como você veio, o importante é que você está aqui. Por isso, aproveite, deixa Deus tocar no teu coração.
Deixa Deus mostrar para você o porquê que você veio, porquê que você está aqui. Nesse tempo, nós estamos celebrando um tempo forte do cerco de Jericó. O que é isso daí? Primeiro, é cerco, não é circo, tá, gente? Então aqui nós temos um muro representado, uma grande muralha com a arca da aliança. É porque tem uma história na Bíblia que a gente não lê, que a gente deixa de bonito lá na estante, que ela diz que o povo de Israel, o povo escolhido, ele estava a caminho da terra prometida e tinha que passar por uma determinada cidade. Só que aquela cidade já tinha um dono e tinha uma grande muralha e não tinha como invadir, não tinha como tomar posse daquela terra. Só que Deus falou que aquela terra ia ser para aquele povo. Então eles eram reduzidos, a cidade era bem fortificada e Deus prometeu que se eles fossem fiéis, as muralhas iriam ao chão. Então eles pegaram a arca da aliança, que continha os 10 mandamentos, aqui representado através dessas 2 tábuas da lei, e a pedido de Deus, todos os dias eles davam uma volta em torno daquela muralha, em torno daquela cidade, e faziam o pedido na oração, e confiantes de que aquela muralha, de algum jeito, ia ir para o chão. E isso aconteceu. Até que no 7º dia, todo dia uma volta. No último dia, eles precisavam dar 7 voltas. E na 7ª volta a trombeta tocou, e a muralha da cidade veio ao chão, e eles conseguiram entrar na cidade. Hoje nós ressignificamos isso. Não é mais as tábuas da lei que são passadas entre nós, mas sim o próprio Cristo eucarístico, que irá passar por nós nesta noite, e ali você é convidado a apresentar os teus muros. E olha só quantas palavras que muitas vezes estão presentes no nosso coração: violência, raiva, olha a depressão, a inveja, aborto, adultério, humilhação e tantas outras coisas mais que podem estar enraizados no nosso coração. E o tema desse 3º cerco de Jericó em nossa paróquia é: o nome do Senhor tem poder. Através do nome do Senhor as muralhas vêm para o chão. Só que para isso é preciso rezar. E olha que interessante, a liturgia de hoje, na igreja inteira, lá em Roma, lá no Marrocos, onde tem uma igreja católica apostólica romana, estão sendo proclamadas essas leituras. Primeira coisa que a gente precisa saber: é preciso temer a Deus. É preciso temer a Deus. Olha como disse o salmo da missa de hoje: felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Vamos repetir? Perfeito, é só para acordar alguns que estão cochilando. Muito bem, é feliz quem teme o Senhor. É feliz, porque aqui há algo interessante. Temer a Deus não é ter medo de Deus. E tem gente que confunde. Porque ainda tem gente que cria as crianças falando assim: olha, Deus está vendo. E a criança fica com medo. E a criança tem medo até de vir na igreja, porque o padre vai brigar, porque vai acontecer um monte de coisa, e vai criando um trauma no coração das crianças, como se fosse um Deus castigador, um Deus que está lá anotando para te dar um castigo, te dar uma doença, te dar alguma coisa. Tem tanta gente que pensa assim: olha, eu fui castigado por Deus, só pode. Isso deve ser uma maldição que colocaram em mim. Isso é sinal de alguém que tem medo de Deus, que não conhece o coração de Deus. É o sinal daquele homem que, com medo porque não conhecia Deus, o que ele fez com o talento? Ele enterrou, ele escondeu, porque estava com medo de perder aquele talento. Então, ter medo de Deus não é a mesma coisa que temer. Então, o que é temer a Deus? Primeiro, temer a Deus é um dom do Espírito Santo. Temer a Deus é aquele que respeita a Deus, é aquele que coloca a Deus no seu lugar de origem, no primeiro lugar da sua vida. Então nós devemos respeitar a Deus, não ficar fazendo brincadeira. Quando chega domingo é dia de missa, não é dia de ficar indo em boteco, não é dia de ficar indo fazendo outras coisas. Eu brinco ainda, domingo é dia de missa e maionese, porque senão não é domingo. Tem que ser marcado esse dia. Por isso, temer a Deus. E o medo? O medo é aquilo que nos impede, o medo é aquilo que faz a gente se prender em nós. Qual é o teu medo? Todos nós temos medo de alguma coisa. Qual é o teu medo, meu irmão e minha irmã?
Já pensou nele? Nós temos medos. Nós temos alguns medos que nos travam. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 13 anos e entrei no seminário, o meu medo era falar em público. Olha onde eu estou agora. A gente precisa desafiar o nosso medo. Agora deixa eu contar um segredo para vocês. Todo mundo tem medo, inclusive o medo. O medo também tem medo. Qual é o único medo que o medo tem? É para pensar, é para sair fumaça da cabeça mesmo. Qual é o único medo que o medo tem? Já pararam para pensar nisso? Se todo mundo tem medo, qual é o medo que o medo tem? O medo tem medo da coragem. O medo tem medo da coragem. Padre, então o que é ter coragem? Coragem é não ter medo? Errado. Edith Stein, uma santa da Igreja Católica, escreveu que ter coragem é ir com medo. É ir com medo. Ter coragem é ir com medo. A professora Salete está aqui hoje. Ela era minha professora de educação física. Algumas vezes ela deu grito para mim: vai lá, Pia, anda, vai lá. Tinha um medo de levar uma bolada no gol. Eu tinha 3 graus de miopia, não enxergava nada. E ela me fez eu perder o medo. Levei bolada, mas aprendi. E é assim que a gente faz. Então saiba de uma coisa: é preciso ter coragem para enfrentar os medos que Deus tem, que você tem, que te impede de se aproximar de Deus. Tem gente que vive 13 anos e não casa, porque tem medo. Pelo amor de Deus, vai ter medo do quê? O que mais que precisa? Precisa de um anjo colocar um papel na tua cara para dizer: vai casar, meu Deus do céu. Tem gente que tem medo de ser pai e mãe. Ai, padre, o mundo está tão ruim. Tá, mas então faça a diferença. Tem gente que tem tantos outros medos que nos impede. Tem gente que tem medo de pedir para a família para rezar um Pai Nosso no almoço. Ah, vão brincar comigo. Estão vendo os medos que nos travam? Por isso nós devemos, antes de ter medo de Deus, temer a Deus em primeiro lugar. E aqui nós temos a história que Jesus conta hoje. E Jesus conta essa história para os discípulos, ou seja, nós que viemos à igreja. Não é para você pensar no teu parente que não veio hoje, porque muitas vezes a gente fica falando: é aquele lá, aquele safado devia estar aqui escutando tudo isso aqui hoje. Não, é para nós, é para mim e para você hoje, para escutar isso, tá? Então a história dos talentos. Primeiro é importante saber que talento na Bíblia significa uma medida, um peso. Talento significa 35 quilos de alguma coisa. Ou seja, não é pouca coisa. Imagina, a gente fica com pena, né? Nossa, aquele lá, aquele patrão só deu 1 talento. E se for 35 quilos de ouro? É muita coisa. Um ele deu 5, outro ele deu quanto? 2 e outro 1. Os 2 primeiros nós vimos no Evangelho, na história que Jesus contou, que eles foram e investiram, e eles trabalharam com esses talentos. E eles multiplicaram o dobro, né? Então aquele que tinha 5 alcançou 10, aquele que tinha 2 alcançou 4, e aquele que tinha 1 enterrou e usou de desculpa o medo. Ah, mas o que isso tem a ver comigo, padre? Ah, tem muita coisa a ver, gente, tem muita coisa. O padre anda por aí, graças a Deus aqui em Rio Negrinho não tem, mas onde eu ando eu escuto assim: padre, eu não vou na missa, mas eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu não matei ninguém. Se for preciso, padre, eu tiro a blusa e dou para quem precisa, mas não me pede para ir na missa. Está vendo? Olha só, enterrando os dons que Deus te deu. Quantas pessoas ficam com inveja? Quantas pessoas têm inveja no coração? Fala assim: ó, aquele lá, oh, beleza, trocou de carro de novo, mas é um sortudo, né? Mas não vê o esforço, 5 horas da manhã, acordando para ir no trabalho, ralando na vida, está multiplicando os dons que Deus deu. Quando a gente vê alguém tocando o violão, nossa, que bonito, é um dom de Deus, é um dom de Deus, mas quantas vezes, quantas horas foram precisos para treinar, até pegar bem as notas e começar a tocar direito? Quais são os dons que Deus te deu? Você sabe?
E o que você tem feito com esses dons? Cada um tem dons particulares, dados pelo Espírito Santo, mas vamos falar daqueles dons em comum. Primeiro dom que Deus te deu, Deus nos deu, a graça da vida. Se você está aí sentado, talvez até reclamando da vida, é porque Deus te deu a vida, e você está respirando aqui. Você já é muito mais sortudo que muita gente que está no oxigênio no hospital. Dê graça a Deus por isso. Então louve a Deus por isso. Mas o que você tem? Você tem cuidado desse dom que Deus te deu? Você tem cuidado da vida que Deus te deu? Porque às vezes a gente faz revisão no carro todo ano e não é capaz de fazer um exame de sangue. Já parou para pensar nisso? Eu não vou no médico, porque vai que encontra a doença. Como se o médico fosse colocar uma doença em você, né? Então, temos que cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida, o dom precioso que Deus nos deu. É preciso cuidar da vida. Outro dom, outro talento que Deus nos deu, a família. A família é um grande talento, não importa se ela tem problema. Toda família tem problema, toda família tem seus desafios. Mas tem tanta gente que investe mais na empresa, tem tanta gente que investe mais no trabalho do que na própria casa. Muitas vezes eu escutei gente falando: padre, eu prefiro fazer serão do que ir para casa, porque lá em casa é um inferno. E a pergunta: o que você está fazendo para mudar isso? É triste ouvir isso, mas o que está fazendo para mudar? Está multiplicando o dom da família que Deus te deu? É preciso começar hoje. É preciso começar hoje. Um terceiro dom que Deus nos dá, dom e graça, a fé. E por mais pequena que seja, Deus fala que move montanhas. Então se você acha que no teu coração falta fé, peça esse dom. Só que não adianta pedir e ficar de braços cruzados esperando cair do céu. É preciso exercitar. É preciso chegar à noite e lembrar que você teve uma vida, você teve um dia cheio, mas agradecer a Deus por isso. Louvar e bendizer a Deus, vir se confessar, dar uma boa limpeza espiritual, comungar, porque se a gente não come, se a gente não se alimenta, a gente vai ficando fraco, não é só no corpo, no espírito também. E a igreja nos dá a divina Eucaristia para nos fortalecer, a igreja nos dá a palavra de Deus, a vida dos santos como exemplo, e a gente não sabe nem o que é isso, porque não vive, não alimenta. Aí está aí, anêmico espiritualmente. Olha o cerco de Jericó para te ajudar. Portanto, que nossa participação nesta divina Eucaristia de hoje nos ajude a acordar para a vida, acordar para falar assim: não, eu preciso fazer isso. Só que não basta viver de promessa. A gente está em novembro, não é? Estamos em novembro. Levanta a mão quem fez promessa para 2023. Levanta a mão, coragem. Não fizeram promessa? O padre fez bastante promessa. Eu fiz promessa, né, de começar a fazer academia. Adivinha se eu fui? Claro que eu não fui. Não, fui 2 vezes para dar uma benção. Fui. Gente, é isso que acontece na nossa vida. Tem gente que chega 31 de dezembro e fala: ano que vem eu preciso emagrecer uns 7 quilos. Chega novembro, está 7 quilos mais gordo. Verdade, não mudou nada. Ano que vem eu vou acertar todas as minhas dívidas, minhas contas. Chega agora, tem mais dívida ainda. Ano que vem eu vou guardar um dinheirinho, vou fazer uma viagem com a minha família. Vai ver se conseguiu. Não conseguiu. Viver de promessa não vive. Tem um ditado entre nós que fala: de boas intenções o inferno está cheio. Então não basta dizer assim: agora eu vou mudar. E chega amanhã lá no trabalho e fica reclamando: meu Deus do céu, levei um chá de banco ontem naquela missa, o padre não parava mais de falar. Não adiantou nada. Não adianta nada. Antes ficasse em casa assistindo não sei o que lá na televisão. Mas eu te digo, o que você estava fazendo? O que você estava fazendo uma hora dessa melhor do que está aqui, escutando essas coisas, levando essa chicotada às vezes, para acordar na vida? Portanto, abra o teu coração. Usa esse dia, essa noite, para que Deus rompa as barreiras do teu coração. Peça para que o Espírito Santo venha, entre, renove, ilumine aquilo que está escuro, para você começar a viver de uma forma autêntica na tua vida, porque esses talentos não são nossos,
Eles são do chefe lá de cima, do patrão. E um dia serão prestados contas. E para terminar essa reflexão, eu quero contar uma história que eu escutei de um padre amigo meu. E ele conta justamente devido a esse evangelho. Ele fala a questão dos talentos, porque às vezes a gente acha assim, nossa, mas esse patrão é muito injusto, poderia ter separado certinho. A palavra de Deus fala que os talentos são dados segundo a capacidade de cada um. E as cruzes também. As cruzes são dadas segundo a capacidade de cada um. Deus nunca dá uma cruz, Deus nunca te dá um talento sem te dar uma missão e as capacidades para você enfrentar isso. Mas é preciso de oração para trabalhar esses talentos. Não importa quantos talentos você tem, ninguém começou grande, ninguém nasce grande, todo mundo começa pequeno e é preciso exercitar, é preciso trabalhar. É a mesma coisa que andar de bicicleta. No começo você vai cair uns tombos, mas depois você pega o jeito e vai embora. Conta essa história do meu padre amigo meu. Ele disse que um dia estava no atendimento, numa cidade do interior bem pequena, e aí teve uma senhorinha que entrou e pediu para se confessar. E ele olhou e ele falou, nossa, eu nunca vi essa senhora antes. Não, mas seja bem-vinda. E ali na história perguntou a idade, perguntou se era viúva, se era casada, e foi conversando. Atendeu a confissão dessa senhora, uma confissão muito sincera, há anos que não se confessava. E aquela senhora saiu renovada, aquela senhora saiu sorrindo, alegre, era outra mulher. Parece que aquele peso que tinha nas costas, não tinha mais. E olha que ela tinha recém saído de uma cirurgia. Só que no coração do padre ele ficou um tanto espantado com aquilo, porque aquela senhora sempre morou naquela região e nunca apareceu na missa, e ele achava que conhecia todo mundo. Então quando ele saiu, ele encontrou uma outra senhora, e aí ela disse, e essa senhora estava muito feliz, porque ela disse assim, padre, eu estou tão feliz, porque a minha vizinha hoje veio se confessar. Ah é? Ela é sua vizinha? Sim, padre. E aí ela contou a história, dizendo que ficou sabendo que a vizinha fez uma cirurgia séria, e ela fez o quê? Ela fez um bolo de milho. Uma mulher, uma senhora semi-analfabeta, fez até a 3ª série só, mas ela sabia fazer muito bem bolo de milho. E através daquele bolo de milho, ela levou na casa dessa vizinha e começou a conversar. E fez esse gesto, fizeram um café e começaram a conversar das coisas importantes da vida. E ali perguntou, quanto tempo faz que a senhora não vai na igreja? Quanto tempo faz que a senhora não se confessa? Quanto tempo faz que a senhora não comunga? E ela falou, meu Deus, faz muito tempo. Será que esses problemas também não poderiam ser resolvidos um pouquinho no lado espiritual? E ela falou, mas quem que vai me levar? Meus filhos nunca me levam. Ela falou, eu posso te levar. E aí ela se comprometeu e trouxe a senhora para a igreja. Ou seja, através de um bolo de laranja, um bolo de milho, essa mulher conquistou a alma da sua vizinha. Talvez ela não tinha muitos dons, talvez ela não tinha a capacidade de fazer uma leitura aqui na frente, de tocar e cantar as músicas da igreja, mas ela sabia fazer bolo de milho. Aquele único dom, que um dia lá no céu, quando Jesus olhar para ela e falar assim, eu te dei a oportunidade de fazer bolo de milho, o que você fez com isso? Eu te dei a minha vizinha, resgatada do pecado. E ali, Jesus vai olhar para ela e vai falar, ah, serva boa e fiel, venha participar da minha alegria. Quando nós nos encontrarmos com Ele, qual será que Ele vai falar? Servo bom e fiel ou servo mau e preguiçoso? Que Nossa Senhora Maria Santíssima nos ajude a acordar para a vida e a exercitar os nossos dons enquanto há tempo. Coloca a mão no teu coração agora. Ministério de Música, me ajuda. Vamos lá, acorda em cima. Isso. Povo de Deus, após ouvir essas palavras, vamos pedir para que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Talvez você nem sabia que ia ter cerco de Jericó. Talvez você só queria vir na missa, mas você está aqui. Essa é a hora que vamos suplicar a Deus que envie o seu Santo Espírito sobre nós, para que Ele nos ajude a reconhecer aquilo que está ruim,
aquilo que precisa ser arrumado aqui dentro. Estamos chegando próximo do Natal, e no Natal a gente tem costume de fazer a faxina de Natal. Peça para Jesus começar a te ajudar nessa faxina, não da tua casa lá, física, mas a tua casa interior, a tua casa do teu coração. Vai pedindo para Ele vir, para que o Espírito Santo te ilumine, para que Ele venha tocando no teu coração e arrume aquilo que te impede, aquilo que te prende, os medos, as amarras do vício, as muralhas, as pedras que te impedem de multiplicar os talentos que Deus te deu. Vamos cantando e vamos pedindo para que o Espírito Santo venha sobre nós. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus, Ele está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Santo Espírito, move-te em mim. E em pé, professemos a nossa fé no Deus da vida. Creio